Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa, aqueles que porventura estão vindo a primeira vez, espero que sejam bem-vindos e bem acolhidos. Antes da gente fazer a reflexão do nosso Evangelho, sempre nós passamos os nossos recados, tá? E os recado, o reforço que a gente repete toda semana é sobre as atividades aos sábados. Aos sábados, para quem não conhece, a casa está aberta a partir das 9 horas e nesse período a gente faz a evangelização infantil. Dentro dessa evangelização infantil, nós promovemos uma atividade lúdica com as crianças, palestras para os pais ou responsáveis e também para aqueles que não conseguem vir fazer o tratamento durante a semana, também temos o Evangelho e temos o passe, que é aplicado aqui durante a semana, tá bom? Vamos então nesse momento levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, deixando de lado todas as aflições, todos os devaneios do nosso dia, detendo-se nosso pensamento, nosso coração nesta casa, na presença dos Espíritos amigos que aqui estão, buscando refletir as palavras do Evangelho do nosso Mestre, repor as nossas energias, encontrar respostas às nossas indagações mais íntimas, esclarecimento e inspiração dos problemas que nós atravessamos em nossa existência. E assim, gratos por estarmos aqui, agradecemos a equipe espiritual desta casa, os nossos mentores individuais, ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus, louvando a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 1, 2 e 3. São dois temas que nós vamos linkar um com o outro, desse capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e porque Jesus fala por parábolas. Está no item 1, 2 e 3. Então eu vou dividir em duas partes. Vou fazer uma reflexão do item 1 e 2, que é sobre a candeia debaixo do alqueire. E, na sequência, eu falo o item 3, que é porque Jesus fala por parábolas. No item 1 e 2, são duas passagens. Uma de Mateus, no capítulo 5, versículo 15, e a segunda de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, que eu vou fazer a leitura simultânea para vocês. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Essa é a passagem de Mateus. E a de Lucas nos diz o seguinte: não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Então, essa é uma passagem do Cristo, que tanto Mateus e Lucas comentam sobre essa passagem. Para nós espíritas, nós temos uma interpretação dessa passagem. Mas antes de fazermos essa interpretação, nós vamos fazer um breve vocabulário dessas palavras.
Qual que é o sentido da frase? Não se acende uma candeia debaixo do alqueire. O que é candeia? O que é alqueire? O que é velador? Candeia é uma luminária. Era uma espécie de luminária utilizada na época, abastecida com óleo. O alqueire tem dois significados. Ele seria uma cesta ou nome dado para um tipo de cama. E o velador era o suporte utilizado para se colocar a luminária, a candeia. Então, o que significa essa passagem? Não coloqueis a luminária debaixo da candeia, do cesto, debaixo da cama. O que nós espíritas interpretamos dessa passagem? No sentido mais lato dessa frase, podemos dizer o seguinte: a luz, ela tem uma utilidade. O papel da luz é dissipar a escuridão, iluminar o ambiente. Para que serve uma iluminação? Para iluminar o ambiente, para dissipar aquilo que é escuro, no sentido lato da palavra. Tanto que a candeia é a luminária e o alqueire seria aquilo que ofusca a luz. Num sentido mais abstrato, pensando que sempre Jesus tinha, por meio de suas passagens, um ensinamento moral, uma revelação das leis divinas, das verdades divinas, nós podemos entender o seguinte: que não coloquemos a luz, e podemos criar um sinônimo, luz como conhecimento das leis divinas, as leis divinas escondidas. Não deixemos que tudo aquilo que nós sabemos de bom seja guardado apenas para nós mesmos e não seja divulgado, tanto por meio da palavra como por meio do exemplo. Então nós espíritas temos esse entendimento dessa parábola. Não devemos, se nós sabemos, ou pelo menos temos noção de que existem as leis divinas, vou dizer como nós espíritas, tá? Que se nós temos conhecimento sobre a continuação da vida após morte, se nós temos conhecimento sobre a reencarnação, se nós temos conhecimento sobre diversos temas e dúvidas que os espíritos, por meio da codificação kardeciana, baseado nas premissas de Jesus, nos trouxe, por que devemos guardá-la só para nós? O papel da doutrina espírita é, antes de mais nada, divulgar. Divulgar o espiritismo? Não necessariamente, mas divulgar os ensinamentos do Cristo. Porque todo e qualquer conhecimento, não só do ponto de vista cristão, moral, mas mesmo do ponto de vista material, quando ele é guardado, ele se torna prejudicial, ele se torna inútil. Imagina se os grandes cientistas tivessem feito descobertas e ficassem com essas descobertas guardadas para si. Imagina se Santos Dumont, por exemplo, que tinha um conhecimento vasto sobre aviação e que passou esse conhecimento de forma gratuita. Quem conhece a história de Santos Dumont sabe. Ele ganhava, teria uma família muito bem financeiramente, foi estudar em Paris e ele tinha um sonho, que era criar uma máquina que voasse, um sonho de Ícaro, né?
E todo o conhecimento que ele ia aprendendo, ele ia passando para as pessoas. Ele não patenteou os conhecimentos que ele descobriu, ele observava os outros, estudava. Todo o dinheiro que ele ganhava com disputa, porque na época tinha muitas disputas de qual balão voava mais, quanto tempo ele voava, se ele conseguia dar a volta na Torre Eiffel ou não, enfim, existem documentários diversos contando a história dele. E ele ganhava muitas vezes esses concursos e pegava esse dinheiro e investia todo no conhecimento, empregava pessoas da periferia de Paris para trabalhar para ele, para dar sustento para essas famílias, para que essas famílias pudessem auxiliá-lo no descobrimento que ele teve. E não há nenhuma patente, nenhum royalty dos descobrimentos que ele fez. Quando eu falo dos descobrimentos, é porque a gente só entende que ele descobriu o avião. Mas quantas coisas ligadas à mecânica ele não descobriu? Então, imagina se uma pessoa como Santos Dumont e, dentre outros cientistas, tivessem guardado o conhecimento para si. E olha o bem que esse conhecimento fez para a humanidade. Então, antes de mais nada, não divulgar conhecimento é um ato de egoísmo, porque todo conhecimento benéfico que nós carregamos, ele pode beneficiar outras pessoas e fazer o bem para outras pessoas. Agora, quando falamos do Evangelho do Cristo, a premissa é a mesma. A grande função de uma casa espírita é divulgar o Evangelho do Cristo. Essa é a grande finalidade de uma casa espírita. E teoricamente deveria ser a finalidade de todo cristão. Todo espírita minimamente consciente dos seus compromissos, não estou dizendo perfeito, tá? Porque não existe. Mas todo espírita consciente dos seus compromissos, ele tem a premissa de divulgar o Evangelho do Cristo. Sem criar proselitismo. O que é proselitismo? Sem eu ter a ideia de que eu vou transformar alguém em espírita ou fazer com que a pessoa pense igual a mim, né? Como muitas religiões fazem. Prego a palavra, mas você só vai ser salvo desde que você frequente onde eu vou. Essa não é a função. Não existe proselitismo na doutrina espírita. E sem arrogância, querendo ser melhor que o outro. Ao contrário, respeitando cada indivíduo. Porque todos nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Nenhum espírito que codificou a doutrina espírita, que comentou o Evangelho segundo o Espiritismo, que comentou o livro dos Espíritos, veio falar que o mundo ia se tornar espírita. Não. A nossa premissa como cristãos é que as pessoas busquem praticar o bem, praticar o autoconhecimento, ter humildade, ou seja, reconhecer as nossas limitações. Então, nós não devemos esconder a luz que nós temos, por mínima que seja, embaixo da cama. Quando nós assumimos dentro de nós, não estou dizendo na casa espírita, mas dentro de nós, o compromisso de buscar mitigar as nossas imperfeições, é automático que nós busquemos nos instruir para instruir, nos amar para dar amor. É o que Kardec fala: espírita, amai-vos, instruí-vos. Uma outra questão que é colocada aqui é a seguinte, que Jesus passa nessa passagem de Mateus e Lucas: não há nada de secreto que não haja de ser descoberto. Tudo que é oculto um dia será descoberto. Isso a própria história nos mostra.
seria impossível, falando em Ícaro, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, você imaginar alguém voando. Mas o homem, homem no sentido de humanidade, percorreu, bateu cabeça, até descobrir uma forma, até compreender as leis naturais e criar uma máquina que pudesse voar, enfrentar a gravidade. Então não há nada que não possa ser descoberto. É obviamente que cada descobrimento ele vai depender do grau de evolução intelectual e moral de cada indivíduo. Porque nós não somos iguais. Nós somos criados iguais, mas nós não somos. Cada um tem uma experiência, cada um tem um jeito, cada um tem uma história. Não só dessa vida, mas de outras vidas. Cada qual tem uma experiência. Alguns tiveram mais, outros tiveram menos. E por aí vai. Porque Deus, independente das nossas diferenças, das nossas experiências, Ele dá a oportunidade para cada um de nós, cria situações de constantes esclarecimentos, de constantes descobertas. E junto com esses esclarecimentos, com essas ocasiões, é que nós vamos nos apropriando das leis divinas. Cada experiência terrena que nós temos, principalmente a dificuldade, ela vai nos ensinando. Ela vai fazendo com que nós possamos reconstruir os nossos paradigmas. Pelo menos toda pessoa normal é assim. Ninguém pensa hoje, acho que não tem ninguém com 14 anos aqui, né? Mas ninguém pensa hoje como pensava quando tinha 14 anos. A gente vai mudando. E a mudança é sinal de inteligência, de conhecimento. E olha que interessante. Isso também acontece com o mundo material, com a ciência. Eu estava fazendo umas anotações para explicar isso para vocês, para refletir, com vocês, e me veio na cabeça um livro que eu li lá em 2006, eu até trouxe aqui para quem for mais curioso. É de um filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn, chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Está até amareladinho, porque eu já tenho ele há um bom tempo, e li também há um bom tempo. E eu estava lembrando o seguinte, que esse filósofo ele fala que no decorrer da história, só para fazer uma síntese, tá? Trouxe aqui para quem quiser bisoiar, ler, hoje deve ter em PDF, enfim, na minha época não tinha. Ele diz o seguinte, que cada descoberta científica, ela não se dá de uma maneira e num lugar só. Então, por exemplo, vou usar o mesmo Santos Dumont. Enquanto Santos Dumont aqui no Brasil materializou a ideia de criar uma máquina para voar e conseguiu ter isso lá na França, já tinha americanos que estavam com a mesma ideia. Já tinham alemães que estavam com a mesma ideia. Já tinham japoneses que estavam com a mesma ideia. Toda ideia ela surge não só num ponto fixo, segundo esse autor, mas em cada lugar do mundo, de acordo com a sua cultura, cultura de um povo, e com a visão de mundo desse povo. Então, por exemplo, quando você, no caso dele está falando de filosofia, quando você cria uma teoria filosófica aqui, no outro lugar está se criando ao mesmo tempo. Hoje, com o advento da comunicação, é muito mais fácil você compreender e criar essa rede de informações. Mas você pensa, por exemplo, é muito comum, vou citar um exemplo muito rápido. Existem teorias, principalmente do ponto de vista de pesquisa cognitiva,
na área da psicologia, da psicanálise, né? Alguns autores, Piaget, Vygotsky, vou pegar um pouco nessa linha. Por exemplo, que eles tinham a mesma base teórica, só que eles não tinham internet para se comunicar. Eles nasciam às vezes com 30, 40 anos de diferença e nunca se viam nem mandavam carta. Mas o desenvolvimento da pesquisa dele era basicamente a mesma linha da pesquisa do outro. Então, basicamente, esse livro fala isso. Então, o conhecimento, ele se dá dessa forma. Deus nos dá a todos, sem exceção, oportunidades de nós desvendarmos certos conhecimentos e de buscarmos compreender o caminho do bem e as leis divinas. E Jesus fez isso na Terra. O que ele veio trazer? O amor e a exemplificação das leis divinas com as circunstâncias da vida que ele passou. E aí eu vou para a segunda parte. Por isso que Jesus trazia a sua luz por meio de parábolas, que é o item 3. O que Mateus fala no item 3 sobre parábolas, que está no mesmo capítulo 24. Vou ler o item 3 para vocês. Seus discípulos se aproximaram e disseram: por que falais por parábolas? E respondendo lhes disse: porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com vossos ouvidos e não escutareis, olharei com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos para que não ouçam, para que seu coração não compreenda e nem se convertam, permitindo que eu os cure. Olha que interessante. Ele foi questionado por que ele falava por parábolas, né? O que são parábolas? São ensinamentos morais por meio de histórias do dia a dia, por meio de histórias do cotidiano. São histórias cuja a moral da história, vamos dizer, é ensinar uma máxima. No caso de Jesus, uma máxima divina, uma lei divina. E por que Jesus ensinava por parábolas? Porque nem todos, há 2000 anos atrás, iriam compreender o que ele tinha para dizer. Tudo aquilo que era contido nas suas parábolas eram ouvidas por muitos, mas só eram compreendidas por aqueles que tinham a sensibilidade, que tinham um certo grau de adiantamento espiritual. E vou mais além. Até hoje, poucos entendem o que Jesus quis dizer com suas parábolas. E eu vou até mais longe. E até poucos se interessam em saber o que Jesus tem a dizer. Poucos se interessam em refletir, em dialogar sobre os ensinamentos morais de Jesus. Por isso que eu disse, qual que é a função da casa espírita? O espírita, ele é cristão. A grande função da casa espírita é evangelizar. Muitas vezes a pessoa vem, preciso tomar passe porque hoje eu estou carregado. Não? Mas o mais importante da casa espírita é nós refletirmos sobre o Evangelho do Cristo. Porque não vai adiantar nada você entrar e tomar um passe aqui, se você não carregar para dentro de si a reflexão, o autoconhecimento. Não, você está sendo muito pessimista. Não. Falando que eu já vivi. Não adianta você vir na casa espírita querendo soluções. Geralmente a gente acha mais dúvidas. Mas toda ciência, toda boa descoberta nasce da dúvida, nasce do questionamento. E Jesus falava por parábolas por quê? Porque ele sabia que vendo
a gente não ia ver. Ouvindo, a gente não ia escutar e nem compreender. E ele também complementa dizendo o seguinte: aquele que já tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, mesmo que se tem, lhe será tirado. O que Jesus nos diz? Ele faz uma referência aos nossos bens espirituais, a observância desses bens espirituais que nós temos, que são riquezas do nosso espírito. Então, quanto mais eu busco compreender as coisas, mais instrumentos o meu espírito vai ter de absorver aquilo. Quanto mais eu busco adquirir bens para o meu espírito, mais recursos eu vou conseguindo para obter esses bens para o meu espírito. Deixa eu tentar explicar. Se eu sou uma pessoa muito ruim, no geral todos nós somos, mas vamos pensar que eu sou muito. Não tem mais jeito, eu só morrendo e nascendo de novo. Não vai mudar. Mas se eu tiver aquela fagulha de buscar compreender o que me faz sentir isso, qual a origem de determinadas situações que eu vivencio, de escolhas que eu faço, de medos que eu sinto, automaticamente, se eu for buscar esse autoconhecimento e explicação, não vou nem dizer religiosa, mas uma explicação cristã, independente da religião, mais esses conflitos que eu tenho dentro comigo, de mim, vão sendo amenizados. Quanto mais eu busco, mais eu ganho, praticando bem, buscando entender o bem, mais vai ser dado subsídios para que eu progrida. E quanto menos, o pouco que eu tenho eu vou perdendo. O espírito, ele tem regresso espiritual? Não, ele não tem. O que acontece é o seguinte, que quando a gente se ocupa apenas em coisas imediatas, em coisas materiais, e a gente deixa de lado, nós fazemos isso muito durante a vida, deixa de lado a busca de verdades espirituais, a gente acaba tendo o quê? Pouco progresso. E o nosso progresso fica estacionado. Vamos imaginar o seguinte, tem 2 carros aqui, certo? 2 pilotos. Esse daqui está com preguiça de dirigir. Ele vai dar isso daqui. Os 2 estão juntos. Esse daqui dá uma caminhadinha. Esse daqui não, esse daqui está buscando melhorar o carro, está estudando a gasolina. É uma Fórmula 1, está fazendo melhor. Esse vai para cá. Esse passou, teve mérito para isso. Esse daqui não perdeu. Mas comparando um ao outro, é como se esse daqui tivesse perdido. Porque ele perdeu o tempo que ele poderia ter avançado. E isso acontece conosco. Vocês já me refletiram da seguinte forma: por que eu perdi tanto tempo fazendo isso? Já houve algum arrependimento? Eu não acredito, eu perdi anos da minha vida naquele lugar. Eu perdi anos da minha vida tentando convencer aquela pessoa. Perdi anos da minha vida achando que isso era certo e de repente em 5 minutos a minha verdade foi tudo por água abaixo. E aí vem outra reflexão. Putz, já pensou se eu tivesse a cabeça de hoje, lá atrás? É o sonho de consumo da gente, né? Eu queria ter os 14 anos que eu falei aqui no começo com a cabeça que eu tenho hoje. Muita coisa boa ia sair. Espero que as ruins eu pudesse controlar. Né? Que eu não usasse o conhecimento para a maldade. E nós temos essa impressão muitas vezes, que tudo que teve ao nosso alcance,
em determinadas épocas da vida a gente deixou passar. Isso acontece também com relação a Jesus e as leis divinas. Embora as palavras e os ensinamentos do nosso mestre sejam de conhecimento público, algo que séculos atrás não era, a Bíblia inclusive não era nem para pobre, só estudava a Bíblia quem dominava o latim. Eu estou falando de uma população que 95% era analfabeto, ou seja, a pessoa nascia, vivia a existência dela sem nunca ter ouvido falar em Jesus. Até hoje, no século XXI. Há pessoas que nascem em determinados lugares que eles nascem, vivem, morrem, nunca ouviram sequer falar em Jesus. O Deus para ele é aquele pedaço de barro, aquele tronco de árvore, enfim. Então, o conhecimento de Jesus hoje é público. Por outro lado, o significado dos seus pensamentos ainda se torna oculto para muitos. Porque isso acontece porque nós só somos capazes de aprender, de adquirir a luz do conhecimento, de acordo com o que está à altura do nosso entendimento e da nossa vontade. Esse entendimento que nós vamos adquirindo com as nossas experiências, com as nossas buscas, com os nossos estudos, é resultado do nosso progresso intelectual e moral alcançado pelo nosso espírito por meio de diversas experiências nesta vida, em vidas anteriores. Não vamos esquecer, tá? Existe vida anterior. Tudo que nós aprendemos numa existência é guardado. Fica lá. Se a gente for usar em outra vida, ótimo. Se não for, vai ficar lá, no arquivo. Fica lá na memória RAM. Tá bom, mais moderninho, né? Estou pensando em arquivo de papel. Memória RAM, no drive, né? Na nuvem. Fica lá na nuvem. Fica lá bonitinho. Por outro lado, também temos que ter conhecimento de quando o entendimento de determinadas situações transcende o limite da nossa compreensão, quando esse conhecimento passa desapercebido da nossa razão, nós não temos proveito nenhum dele. O que eu quero dizer? Nós só vamos aprender aquilo que nós buscarmos. Nós não vamos dar saltos. A gente só vai aprender de acordo com as nossas próprias limitações. Uma criança que está começando o primeiro ano, ela não pode ter aula no primeiro ano de universidade. Ela precisa se alfabetizar no processo. Com nós também é assim. Você vai ver aquele espírito do nosso lado. Esse cara tem umas 10 existências a mais que eu, intelectualmente falando. O outro, 10 existências, 100 existências moralmente melhor que eu. Isso é natural. Por isso que Jesus usou parábolas, porque até hoje nós não entendemos. Jesus pensava que nós íamos permanecer ignorantes. Você acha que ele ensinou por parábolas porque ele achou que a gente ia ser criança e teria que aprender assim? Óbvio que não. Ele ocultou muitas coisas quando ele veio à Terra, justamente porque nós somos tão limitados que isso ia causar muita confusão para nós. Sem contar que isso ia gerar muitas dúvidas e interpretações. Como foi o que realmente aconteceu? Por isso que também nós espíritas falamos da fé raciocinada. Porque a nossa inteligência, ela acaba naturalmente, quando nós percebemos ela, quando nós buscamos desenvolvê-la, ela busca naturalmente o desejo de aprender, o desejo de conhecer. E ela permite a descoberta das nossas indagações. Tem um espírito chamado Inácio Ferreira que ele era um cético, e ele virou psiquiatra. E é uma referência, tanto encarnado como desencarnado, em termos da área de psiquiatria espírita. E ele
costumava dizer o seguinte, que o que convenceu ele de se tornar espírita foi a capacidade que o espiritismo teve de responder à razão dele. A sinceridade intelectual com que a revelação dos espíritos e a interpretação do evangelho cristão tocou a racionalidade dele. Ele falou, se eu não fosse espírita, eu ia continuar sendo o que eu sempre fui, um bom ateu. Entende? Para isso que nós, como espíritos, temos que buscar o conhecimento e não a luz, no caso do alqueire, da candeia, e passar esse conhecimento um para os outros, para que nós possamos partilhar esse conhecimento, para que nós possamos auxiliar para cada um que convive ao nosso lado. Porque se nós não fizermos isso, a própria lei do progresso vai se encarregar de fazer isso. Mas a gente já conhece como é que ela funciona. Geralmente com muita dor. Quando a gente não aprende por amor, a gente acaba aprendendo pela dor. E aí a gente repete de ano. Hoje não, né? Aqui no Brasil é outra história, mas vamos pensar num lugar sério. Repete de ano, estuda de novo, tem que passar toda aquela experiência. Se a gente não aprende aquela experiência alguma coisa, a gente vai passá-la de novo, pode ter certeza. Isso faz parte da lei do progresso. Daí, buscar o estudo e as boas ações. Só elas que vão preencher as nossas lacunas, as nossas dúvidas. Seja pelo amor ou pela dor, o progresso ele vai se tornar necessário. Nós que, de acordo com as nossas escolhas, vamos escolher os caminhos. Então, daí a necessidade desse evangelho de hoje, né, essa breve reflexão, que nós possamos buscar conhecimento, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas sempre buscar o caminho do bem e buscar responder os nossos anseios por nós mesmos. E o nosso tempo esgotou. Fiquem aí com as reflexões. Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta noite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre suas passagens, suas parábolas, que esses conhecimentos possam fazer parte dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, possa nos ajudar a responder algumas dúvidas, alguns questionamentos, mas que principalmente eles possam tocar o nosso coração, nos estimulando aos bons estudos, às boas reflexões, aos bons pensamentos e principalmente às boas ações. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nesta casa que nos ampara, que nos acolhe. Agradecer a essa equipe espiritual aqui presente, que refletiu junto conosco, que está aqui também nos auxiliando. E pedir para o nosso Pai Maior que Ele possa, por meio de seus mensageiros, enviar energias de paz, de tranquilidade, que essas energias possam aliviar as nossas tensões, os nossos sofrimentos, os nossos medos, que essas energias possam nos dar forças para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia, as lutas materiais e principalmente as nossas lutas morais, espirituais. Que essas energias possam nos trazer o equilíbrio emocional necessário para refletirmos e sempre fazer boas escolhas, baseada nos princípios do amor, da caridade
atendendo sempre às leis divinas. Que essa luz também possa refletir nos nossos lares, em cada canto do nosso lar, em cada pessoa que ali estiver. Que ela possa refletir em algum irmão que esteja lá, encarnado ou desencarnado, que não queira o nosso bem, ou que assim como nós tenha suas próprias dúvidas. Que ela possa também refletir nos nossos locais de trabalho, em todos os ambientes, e também para todas as pessoas que partilham desse mesmo espaço, mesmo aquela que nós ainda não aprendemos a compreender. Que ela se espalhe na casa dos nossos familiares, dos nossos amigos, daquelas pessoas que agora em pensamento sentimos que haja essa necessidade, que cada um possa receber essa luz, de acordo com a sua fé e com o seu merecimento. Que essa luz se propague, com o auxílio desses amigos espirituais, aos moradores de rua, aos cárceres, aos hospitais, e que atenda a irmãos encarnados e desencarnados que necessitem. E nesse momento voltamos os nossos pensamentos para essa sala, unidos com o nosso amigo espiritual, com essa equipe aqui presente, preparada para o atendimento dos passes. E uníssonos, elevamos o nosso pensamento ao Deus e agradecemos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo mal, pois a ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre, graças a Deus e a Jesus.